A paz do Senhor, meus amados combatentes. Está começando mais um programa da Central de Adolescentes. A Central é um projeto da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, ao qual o pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. E a Central faz parte do departamento de ensino da nossa igreja, ao qual o superintendente é o pastor James Schmidt Vieira. Então, com essa introdução, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Esse programa está indo ao ar ao sábado às 11 horas da manhã, mas um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os irmãos. Também queria dar glória a Deus pela vida da irmã Valquíria, que está na comunicação, também nos auxiliando com vídeo, com som. Que Deus seja louvado na vida dela. E agora, depois dessa introdução, antes de entrar no tema de hoje, os irmãos estão vendo que eu estou sozinho hoje, então que a graça de Deus esteja conosco. Vamos começar com uma oração, então. Vamos começar com o pé direito, conversar com Deus, para que a vontade de Deus seja feita nessa manhã. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, eu chego na Tua presença, Pai, pedindo, Senhor, a Tua bênção para os meus irmãos que estão videologados, Senhor. Esse meu irmão, essa minha irmã, esse combatente, essa combatente que vai ver esta programação, Senhor. Que o Teu nome venha ser glorificado no nome deles, Senhor, na vida deles, Pai. Abençoa o Senhor com a Tua poderosa graça, Senhor. A Tua palavra diz que a Tua graça se manifestou, então, Senhor, meu Deus, tome eles em Tuas mãos, Senhor. Tome, Senhor, a vida de cada um, Senhor, dos combatentes, a vida de cada uma das lideranças, Senhor, a vida de cada um dos pais, a vida de cada um dos membros deste ministério, Senhor, e dos outros ministérios que pregam a Tua essa doutrina, Senhor. Então, peço, tome conta dessa programação, Senhor. E que o Teu nome venha ser glorificado, Senhor. O Teu nome venha ser glorificado, Senhor. Venha ser toda a honra e toda a glória deste programa para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. É bom estar aqui, meus irmãos, com vocês nessa manhã. Quero saudar vocês também com bem-vindo. Vocês sejam bem-vindos neste vídeo. E eu acredito que esse vídeo vai sair com uma estreia. Então, quando sair o chat, põe seu pedido de oração. Ponha de onde você é, de que área você está vendo, de qual cidade. Aí também, quando você botar o seu pedido de oração, a igreja vai orar pelo seu pedido. Se a Bíblia fala lá que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imagina a oração de uma igreja inteira orando unanimemente. E agora nós estamos numa campanha orando pelas emoções, pelo sentimental dos crentes, porque o diabo vem atacando muito nessa área. Então põe seu pedido de oração. Nós queremos orar por você. Aleluia. Então agora vamos começar com o tema. Qual seria o tema? O nosso tema hoje é qual é a importância de dar a glória a Deus. De saber a diferença entre soberba e humildade. O que acontece com o soberbo, o que acontece com o humilde. Amém? Vamos começar então abrindo nossas Bíblias. Aleluia. Eu quero começar hoje Vamos começar pelos humildes. Eu tenho 2 versículos base aqui, que na verdade vamos começar com os 2. Uma introdução de sabendo como é que a gente pode saber diferenciar o que é um humilde e o que é um soberbo. Amém? Eu já quero abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18. Os irmãos viram, tenho minha colinha aqui, porque não é fácil. É um nervosismo apresentar o programa para vocês. É uma responsabilidade, mas aprove a Deus estarmos aqui nessa manhã. Amém? A Bíblia nos fala assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retém o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Até aqui tá bom. A gente já pode ver como uma introdução que o que a gente pode fazer para a gente ser humilde. Aqui a Bíblia nos fala que nós devemos em tudo dar graças a Deus, porque é a vontade de Deus para a gente. Ou seja, se a gente saber que Deus está no controle de tudo,
E que essa é a vontade de Deus, esperar que a gente saiba que Ele está no controle, saber que a gente quer fazer isso, é um sinônimo de humildade, é um sinal de humildade. Nos botamos na presença de Deus e glorificamos a tudo que Ele tem feito. Então vamos dar sempre, em qualquer situação, dar glória a Deus, pois saber que Ele é o soberano, Ele sabe de todas as coisas. Amém? Agora vamos ler também outra passagem, que eu quero ver agora o que acontece com o soberbo. A Bíblia nos fala lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. E no versículo 21, até o... Vamos ver até qual versículo é. E sozinho, só com a graça de Deus é benção. Mas glória a Deus por isso. Amém? Creio que os irmãos vão captar o que Deus quer falar com a gente nessa manhã. E caso vocês não estejam vendo nessa manhã, também convido vocês para vir para as consagrações de sábados em suas áreas. Está tendo uma batalha no mundo espiritual, o inimigo não pode ser vitorioso. Nós estamos combatendo, guerreando em nome de Jesus aos sábados. Um jejum congregacional, uma consagração com o irmão. Nada melhor que unir as forças para vencer o maligno. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Amém. A Bíblia nos fala assim, ó, no versículo 21 até o 23. E num dia, Atos capítulo 12, versículo 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal, e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Olha só a diferença. Saber que a gente, em comparação ao que a gente leu antes, lá em 1 Tessalonicenses, Deus espera que a gente dê glórias a Ele, que a gente dê graças a Ele. E o que acontece quando não damos essa glória a Ele, quando não agradecemos a Ele, quando pensamos que somos maior que Deus? A Bíblia fala que Deus envia um anjo, o anjo do Senhor, e toca nele. E ele é comido por bichos e expira. Ou seja, não é nenhuma morte normal, não é uma morte natural, uma morte como se fosse um acidente, assim, morreu instantaneamente. A Bíblia fala que os bichos comeram ele. E eu estava lendo também, não sei se me apresentaram, mas fizeram uns estudos para ver qual era a pior morte de todas. Aí falaram que era o escafismo. Bem, eu não quero entrar em detalhes, mas é bem esse que aconteceu com Herodes. Os cientistas dizem que a pior morte que tem, uma das mais dolorosas, mais terríveis que tem, é ser comido por bichos vivos, assim. É terrível, imagina. Nem imagina, é uma coisa muito pesada pra gente. Mas a Bíblia nos fala. Olha que terrível. A gente pode ter... Sabe por que é importante fazer o que Deus espera da gente? A Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses que devemos em tudo dar glória a Deus, em tudo dar graças a Deus, porque é o que Deus espera da gente. A Bíblia nos fala... Onde é que a Bíblia nos fala isso? Amém, vamos procurar. A Bíblia nos fala que o alimento... Lembrei, amém. É João, tá lá em João. Ô, glória a Deus, assim vai. A Bíblia nos fala lá em João, no capítulo, louvado seja o santo nome de Jesus, porque a importância, né, de dar glória a Deus e por que fazer o que Deus espera da gente, é porque lá em João, no capítulo 4, e no versículo 4, se não me engano é o 34, 4:34, creio eu. Minha memória não vai me enganar hoje. A importância de fazer a vontade de Deus, o que Deus espera da gente. A Bíblia fala em João, no capítulo 34, assim: Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, olha que tremendo. De um modo, veja que tremendo. Se a gente não faz a vontade de Deus e dá glória a si mesmo e não a Deus, nós somos mortos, nós expiramos, a palavra nos diz, de um jeito terrível.
Agora, se fizermos o que Deus espera da gente, o que é a vontade de Deus e a obra dele, não só conseguimos fazer, mas isso é alimento pra gente. A palavra nos diz lá que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, fazermos a vontade de Deus e o que Deus manda é alimento para nossa alma, para o nosso espírito. Do mesmo jeito que alimentamos a nossa carne com alimento, com pão, com comidas naturais, nós alimentamos o nosso espírito fazendo a vontade de Deus. Lendo a Bíblia, jejuando, orando, fazendo a vontade dele. E assim Deus vai fazendo, Deus vai operando, Deus vai operando. Enquanto ao contrário de Herodes, que não fez a vontade de Deus, Herodes expirou. Que terrível. Mas se for comparar aqui, o pior pra gente não é a morte física, é a morte espiritual. É o pior de todos. O dano da segunda morte, que a Bíblia fala lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, que quem vencer não vai sofrer o dano da segunda morte. Ou seja, a segunda morte, a separação da gente de Deus, é o pior que a gente pode ter. Se separar de Deus, ter uma vida afastada de Deus é o pior. Fazendo a vontade dele, Deus, o próprio Deus nos alimenta. A graça de Deus vem, porque a palavra diz lá em Tito, no capítulo 2, no versículo 10, não, versículo 11, se não me engano, que a graça de Deus se manifestou, Salvador, a todos os homens. Agora imagina não fazer a vontade de Deus, não fazer o que Deus pede, o que Deus manda, e essa graça não vier, ou melhor, a gente não alcançar essa graça. Porque a graça se manifestou, a graça está à nossa disposição. Agora basta a gente alcançar ela. Porque a Bíblia fala que achegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. O primeiro passo é o nosso. Nós não podemos ser soberbos de não fazer o que Deus quer, de não fazermos o que Deus manda a gente fazer. Porque olha que terrível. A gente sofre a pior morte de todas, que é a espiritual. A gente perde a comunicação com Deus. Porque a Bíblia fala lá em Lucas que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Agora imagina se o nosso espírito morre. Que terrível, que triste, uma vida assim, com o nosso espírito morto, sem conversar com Deus. Imagina que terrível, quando a gente está no culto, especialmente a gente que vai mais no da juventude, e aquela glória, tem irmãos também que vão mais no de terça, mas aquela glória de Deus vindo, a graça de Deus vindo, e vem poder de Deus, e poder de Deus, e poder de Deus, e a gente se sente tão bem, tão renovado, revigorado. Qualquer tristeza, qualquer prova que a gente foi mal, qualquer angústia, bullying no colégio, o pai mandou a gente fazer aquilo, a gente ficou brabo, depois da glória de Deus a gente não sente mais nada, é incrível. Agora imagina perder essa graça. Aquela angústia, aquele anseio continua. A palavra nos diz lá em 1 Pedro, olha que tremendo que a Bíblia nos fala. A importância de fazermos a vontade de Deus e não o que nós achamos que é melhor. A Bíblia nos fala lá em 1 Pedro, glória a Jesus. É no capítulo 5 de 1 Pedro, bem no finalzinho. Uma carta específica, essa parte é específica para os jovens. A Bíblia nos fala assim, vamos ler do início. Diz assim, 1 Pedro no capítulo 5 e no versículo 5. 1 Pedro 5:5. A Bíblia nos fala assim: semelhante vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha, foi o que eu falei antes. Tem a diferença entre ser soberbo e não dar a glória a Deus, e não dar graças a Deus, e fazermos a nossa vontade. Deus não resiste. Isso é aquela morte espiritual que aconteceu com Herodes, a pior morte de todas. É nós sentimos essa rejeição de Deus. Nós oramos e a gente não sente o céu abrindo. Nós oramos, parece um peso a oração. O diabo está no ouvido falando, faz outra coisa, faz isso, faz aquilo. Aí quando vê, passa 5 minutos, passou uma eternidade. Por quê? Porque nós não fazemos a vontade de Deus. Nós achamos que nós estamos certos quando nós estamos errados. Quem já fez o Superando Desafios ou vai fazer o curso, faça o curso. O curso Superando Desafios é uma bênção para edificar a nossa mente. Por que a nossa mente? O conhecimento que a gente tem é muito importante.
Nós conhecemos o nosso inimigo nos superando desafios. Nós entendemos como funciona o nosso corpo, porque nós adolescentes temos reações muito emocionais, não racionais, o que acontece com os pais, o que acontece conosco, o que acontece com nossa vida espiritual, nossa vida física. Por exemplo, só para dar uma palhinha do curso Superando Desafios. A gente aprendeu no Superando Desafios que o nosso cérebro, o cérebro de um adolescente, ele tem o dobro de conexões neuronais. Mas o que são conexões neuronais, Guilherme? Nos Superando Desafios nos ensina que o nosso cérebro é feito de neurônios, que são células nervosas lá no nosso cérebro que transmitem informações uma para outra, sinapses. É como a gente raciocina. E se eu não me engano, se não me falha a memória, creio eu que não, nosso cérebro, o cérebro normal de uma pessoa tem 100 conexões. Já de um adolescente tem o dobro. Cada neurônio se conecta com um a mais para passar mais informação ainda. Aí nosso cérebro está a milhões por hora e se desenvolvendo. O que faz a gente raciocinar, que é o nosso córtex pré-frontal, que é uma massa cinzenta que fica na frente do nosso cérebro, ele não está totalmente desenvolvido, que é a parte da nossa razão, o nosso córtex pré-frontal, que é o do raciocínio. Mas em contrapartida, o nosso sistema que é da emoção, o sistema límbico, que está embaixo do córtex pré-frontal, ele já está mais desenvolvido. Nós sentimos emoções mais fortes. E como o nosso cérebro está em desenvolvimento, ele cria um sistema novo, que é um sistema de recompensa, que é o que é liberado no nosso cérebro, é a dopamina. A dopamina nos faz querer fazer coisas para gerar recompensa e a gente se sentir bem. Ou seja, por mais que nós pensamos que estamos certos, porque nós agimos pela emoção, a Bíblia nos fala que nós devemos ser sujeitos aos anciões. Isso, e ser de todos sujeitos uns aos outros. Ou seja, a Bíblia nos fala que um segredo de humildade, para nós conseguirmos vencer, chegar no céu, combatendo o bom combate, é sermos humildes. Mas não é fácil ser humilde, porque está contra a nossa natureza jovem. Nossa natureza quer sentir a emoção, quer sentir o prazer da dopamina. Nós queremos fazer o que é necessário para nós. Por exemplo, eu já pensei em fazer tanta coisa, tanta burrada, mas quando eu ia fazer, Deus falava: Guilherme, não faz isso, não é assim. Isso é a graça de Deus. Quantas vezes vocês, combatentes ou pais, já pensaram em fazer uma coisa que era burrice? Desculpe o termo, mas é verdade. Pensaram em fazer alguma besteira no mundo, dar uma volta, ver como é que é, se é verdade. Olha que coisa errada. Mas essa voz que falou comigo, que fala com vocês para não fazer, é a graça de Deus. Dizendo: não faz isso porque tu vai pro inferno. Não faz isso porque não é da minha vontade. Agora imagina se nós somos soberbos e resistimos a Deus, que a Bíblia nos fala aqui em Mateus, 1 Pedro no capítulo 5, no versículo 6, humilhar-vos, é verdade. Olha que tremendo, no versículo 5, no final diz assim, que Deus ele resiste aos soberbos. Agora imagina aquela voz que está falando com a gente: para de falar. Para de falar: Guilherme, não faz isso porque é errado. Fulano, não faz isso porque não é da minha vontade. Agora a gente perde aquela voz vai embora. E aí nós ficamos dependentes da gente. E se nós pedimos ajuda a Deus, Ele resiste a gente. A gente pode falar: Deus, me ajuda naquilo. Deus, eu tô mal no colégio, me ajuda a entender a matéria. Aí Deus olha pra gente e fala assim: não é tu que era o esperto, que sabia fazer do jeito certo? Pois então, seja feita à vontade. Porque além de tudo, Deus ele é educado. Deus é um Deus que é tão justo e perfeito e piedoso também. Ele nos deu o livre-arbítrio. Se nós mostrarmos para Deus que a gente quer fazer do nosso jeito, Deus vai fazer: olha, faz do teu jeito então, vendo o que dá. É difícil, tem gente que faz isso. Mas eu louvo a Deus porque nós estamos uma igreja que guarda essa doutrina, que nos ensina a verdade. Não ensina que Deus só quer o nosso coração. Olha que coisa triste isso, sendo que foi o próprio Deus que fez as nossas vestes. A Bíblia fala lá em Gênesis. Deus faz tanta coisa pela gente. Jesus Cristo se sacrificou na cruz do Calvário por nós. O mínimo que a gente pode fazer é fazer a vontade dele. O mínimo, porque com certeza eu não merecia a salvação.
Você que está assistindo não mereceu a salvação. Quando até acho engraçado quando o pastor Humberto está pregando, ele pergunta o que é a graça. Aí ele responde, a graça não é somente um favor não merecido. Eu acho tão engraçado que o pastor Humberto fala isso, porque é uma coisa que eu tinha em mente. A graça é só isso, só um favor que a gente não mereceu, que a gente não merece, melhor dizendo. Mas o sacrifício na cruz do Calvário é sim um baita favor que a gente não mereceu. Pensar que Jesus, o próprio... Pensa comigo, meu irmão. Deus lá no céu, olhando a impiedade, olhando a iniquidade, olhando as pessoas se jogando no pecado, se sujando. Que terrível cena. Aí Deus olhando assim, ó, o que eu faço? Ou eu destruo vocês, um povo que eu amei. Porque se a gente parar pra pensar o agir de Deus, Israel é a menina dos olhos de Deus. Deus dava ordens para Israel dizendo assim, ó, vai lá, ataca aquele povo, destrói ele e tudo que tem lá. Não deixa a lembrança de nada, dos deuses nada. Ou seja, Deus antigamente, antes da vinda de Cristo, agia como se a presença dele na terra fosse Israel. Aí Deus olha para o resto, olha pra gente, os gentios, que a gente não merecia nada. Aí Deus vê o que? Eu não sei o que Deus viu, mas Deus se apaixonou não, mas Deus amou a gente de um jeito tão grande, mas tão grande. O próprio Jesus Cristo se entrega. Aí Deus está olhando para o céu e fala, quem eu sacrifico para salvar esse povo? Do mesmo jeito que o pecado, o sacrifício era perdão de pecado, quem que eu vou entregar de sacrifício que seja do tamanho do pecado? Aí Jesus levanta a mão e diz, eis-me aqui. Imagina Jesus Cristo, sofreu na cruz do Calvário pela gente, se humilhou, foi humilhado, se entregou pela gente. Teve uma pregação do irmão Flávio, agora o auxiliar Flávio do nosso ministério, que foi tremendo, explicou o que Jesus sofreu pela gente. Meu irmão, olha o que Jesus fez. Jesus foi chicoteado, Jesus foi humilhado, atrocidado, os chicotes romanos em Jesus, e a humilhação lá indo para a cruz do Calvário, vieram e rasgaram as vestes dele, botaram vinagre na boca dele, deram tapas, esbofetearam ele, fizeram tudo, ele sangrou. Imagina, cada passo que ele dava tinha sangue. Cada coisa que ele fazia, o sangue dele estava lá. Do Getsemane até a consumação, eu não vi nada que dissesse que Jesus não sangrou. Jesus chegou a um estado tão crítico no Getsemane, de ansiedade, de desespero, de angústia, que suou sangue. A ciência já comprovou isso, que tem como suar sangue. Os vasos capilares deles estouraram e verteu sangue. Tudo por nós, tudo por nós. E nós fazemos o que em troca? A nossa natureza nos limita tanto. Nós não devemos deixar essa natureza carnal tomar conta. Olha o que acontece. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos. Romanos no capítulo 1. Romanos capítulo 1. Oh, louvado seja, eu sinto a presença de Deus aqui, meu irmão. Oh, louvado seja o teu santo nome. Romanos no capítulo 1, no versículo 19. Melhor, no versículo 21. Perdão. Diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificando como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Olha que terrível, terrível isso aqui. Não queremos isso.
Não só Deus começa a nos resistir, dizendo, não, sai, não quero falar contigo. Tu quer fazer a tua vontade, então toma, faz. A própria Bíblia nos fala que o próprio Deus, ele nos entrega, dizendo, toma, faz o que tu quer, então. Se tu acha que é certo, Guilherme, faz o que tu acha que é certo, então, vai. Imagina, um Deus que se sacrificou pela gente. Um Deus todo-poderoso que lançou tudo que ele podia, morreu por nós. Mas se a gente parar para pensar, as pessoas falam, mas ele conseguiu porque ele é Jesus. Ao meu ver, é mais difícil ainda porque ele não sofreu. Ele estava num trono de glória, ele não sabia o que era dor, ele não sabia o que era desespero. O próprio Deus não sabia, o Jesus, melhor dizendo. A Bíblia fala que Deus sentiu uma coisa nova, sim, porque Jesus Cristo não sabia o que era sentir a dor na carne. Jesus não era feito de carne lá na eternidade. Ele se fez carne, a Bíblia fala lá em João, no capítulo 1, que Jesus era o Verbo e o Verbo se fez carne. Ou seja, Jesus não era feito de carne. Jesus sentiu uma dor nova que a gente jamais sentiu. As pessoas falam, mas Jesus é filho de Deus, unigênito. Sim, por isso, a meu ver, foi um trabalho mais árduo ainda. Porque nós aqui crescemos sentindo dor e jamais sentimos o que é a glória. Agora, a Bíblia fala que o peso da glória vale muito mais do que a breve aflição que sentimos aqui. Agora pensa comigo, se a glória é tudo isso, muito mais do que a gente sente aqui, a dor é lá embaixo. Olha a diferença entre onde Jesus estava e onde ele foi parar. É grande. Foi pior para Jesus, porque Jesus saiu da glória, da eternidade para vir sofrer. É terrível. Não é um sermão, eu não quero dar um sermão para os irmãos, mas é o que Deus botou no meu coração. E está sendo para mim também. É uma palavra que está sendo para mim também. Vai ver por isso que Deus me deixou aqui sozinho. Porque eu sei como é terrível isso. Eu vim do mundo e no meu começo de caminhada, eu não queria fazer o que Deus queria. O irmão Ronei, que é o coordenador da central, me ajudou muito. Eu não queria fazer o que era a vontade de Deus. Eu queria fazer o que era prazer para mim. E não foi à toa que eu fiquei 1 ano enfermo. Deus me entregou, falando, Guilherme, tu não quer ficar na minha proteção, debaixo da minha sombra? Vai. Mas sofre a consequência. Sofre sozinho. Em vez de fazer o que a Bíblia fala, vamos voltar lá para 1 Pedro. Eu gosto de juntar a Bíblia junto, porque eu não quero falar só o Guilherme falando, eu quero que Deus fale com os irmãos também. A Bíblia fala em 1 Pedro, no capítulo 5 também para os jovens. Glórias a Jesus. A Bíblia nos fala lá, louvado seja o nome de Deus, no versículo 7 do capítulo 5, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, do mesmo jeito que eu não queria lançar minha ansiedade em Deus, eu estava sozinho, não foi à toa que eu fiquei com depressão no começo da minha caminhada. Eu fiquei enfermo de uma doença que os médicos diziam que não tinha cura, que eu ia ficar o resto da minha vida tomando medicação, me cuidando, indo fazendo exames periódicos. Oh, glórias a Jesus mesmo. Aí com isso, eu fiquei meses sem saber o que era. E nesses meses eu fiquei com depressão, ou seja, enfermo com depressão. Meus pais não sabiam. Eu ficava no quarto trancado não porque não tinha a porta na época, mas eu ficava no meu quarto deitado, ou eu fingia que sentia dor para não sair da cama porque eu não tinha força e falava, não, eu tô com dor, quero ficar aqui, não tem diferença. Para os meus pais não se preocuparem comigo. A importância de nós falarmos com nossos pais, conversarmos com a liderança. Porque foi começando a conversar com a liderança, começando a conversar com os pais, que eu comecei a reagir. Eu comecei a receber e buscar a graça de Deus. Eu falei num culto de quinta-feira, foi o meu primeiro encontro com Deus. Eu sou péssimo, terrível com data. Quem me conhece sabe disso. Eu sou péssimo com data, é terrível. Se eu não olhar agora aqui no celular, eu nem lembro que dia é hoje. Eu não faço a mínima ideia, só olhando no celular. Mas foi um dia tão marcante que eu lembro que foi numa quinta-feira, um culto de quinta-feira de libertação e cura. O pastor Edson estava pregando. Aí o pastor Edson pregou sobre a vida de Ana.
a mãe de Samuel. A Ana era estéril, a Ana estava no vale como eu na época. Aí Ana vem e lança tudo que ela tinha no altar. E o que ela tinha? Ela tinha só a alma dela, ela não tinha filho. A outra esposa de Misericórdia, esse é o nome do pai de Samuel. Vamos ler. Eu lembro que eu acho engraçado o nome dele. 1 Samuel, no versículo capítulo 1, começa no capítulo 1 a história de Ana. Louvado seja o Santo dos Santos, aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Vamos ver. Misericórdia, meus irmãos, perdoe-me, a memória falha. Ainda mais aqui, é uma responsabilidade estar aqui com os irmãos nessa programação. Amém? A Bíblia nos fala que a concubina de Eucana, sabia? Acho engraçado esse nome, Eucana. A Penina, a concubina de Eucana, mexia, zoava, fazia chocarrices, enganava não, mas fazia brincadeira, dizendo, eu sou mãe, tu não. Agora imagine o estado emocional de Ana. Imagina o que ela não podia fazer, dizendo, Deus, não, eu não vou dar graças a ti, como a Bíblia está falando lá em 1 Tessalonicenses, não vou, não. Minha vida tá terrível, eu sou uma desgraçada. Ana podia pensar assim. Como Jó, a esposa de Jó falava, abandona esse Deus e morre, ou desgraça esse Deus em outras versões. Ou seja, a gente tem o nosso raciocínio natural para querer não dar graças a Deus. Porque à primeira vista pode ser terrível a situação. Foi o que aconteceu comigo. Foi terrível, terrível. Só Deus sabe o que eu passei. Mas glórias a Deus por isso. Em tudo dá graças, a Bíblia nos fala. A Bíblia nos fala que Ana, tudo que ela tinha era ser a esposa de Eucana. Só que ela não podia fazer nada porque ela não dava filhos. Ou seja, a única coisa que ela tinha era a sua alma e suas ansiedades. Porque a Penina brincava com ela. Imagina o emocional, a carga em cima de Ana, dizendo, cada palavra de Penina doía a alma dela. Aí tudo que Ana podia fazer era dar o que ela tinha. Em tudo dai graças. Sede humildes. Humilhai-vos, pois, a Deus. Como a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 5. Aí Ana fez isso. E Ana se humilha na presença de Deus. E Ana se joga na presença de Deus. E Ana chora. E chora. E chora. E chora. E chora. E chora. Ao ponto de Eli, que era o sacerdote do templo, pensar que Ana estava embriagada. Quem diria? É o que a Bíblia nos fala. A gente tem duas opções. Ou a gente se humilha para Deus e tem a ajuda de Deus, a graça de Deus, e tem o alimento vindo de Deus, vindo até a gente, que é a graça. Ou nós morremos, como aconteceu com Herodes. Viu a diferença, meu combatente? Meu amado irmão? A diferença entre ser humilde e ser soberbo? O que Deus faz com o humilde e o que Deus faz com o soberbo? É misericórdia. A gente tem a pior morte de todas ou a melhor vida de todas. Como assim a melhor vida de todas? Porque imagina agora, se a gente parar para pensar, como a gente pode ter a vida melhor de todas se Ana sofreu? Se nós sofremos aqui? Se quem mais? Qualquer irmão que a gente for ver ou reclama, por isso que o diabo está atacando as emoções. Porque nós temos do que reclamar. A Bíblia fala que na vida tereis aflições. Mas a Bíblia tem outra passagem também, que está lá em Mateus. Mateus capítulo 5. É bênção essa palavra. O porquê que mesmo na ansiedade nós estamos bem e felizes. Louvado seja o nome de Jesus. Essa aqui eu demorei para entender. A primeira vez que eu li, não entendi. Por mais simples que seja, a minha mente não queria aceitar essa verdade. Está lá em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mateus capítulo 5 e versículo
Louvado seja o nome de Deus. Versículo 4, que diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Tremendo isso aqui. Eu não entendia qual que era a vantagem de ser consolado, se não era melhor Deus somente fazer a gente parar de chorar. Mas eu aprendi com o tempo que por que Deus não nos dá tudo de mão beijada? A Bíblia fala lá em Salmos, o salmista Davi fala que ele não quer receber muito dinheiro para não ser humilde, para não ser soberbo e não rejeitar a Deus. E também não quer ser pobre para roubar o pão e desgraçar o nome de Deus. Ou seja, Deus dá o que a gente precisa no momento que a gente precisa. Por isso que em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1 em diante, nos fala que nós temos a condição de escolhermos. Escolhemos o que nós queremos ser. Nós temos a opção de ser soberbos ou a opção de sermos humildes. A prova disso, como está lá em Salmos, é em 2 Reis. Vamos lá em 2 Reis. Veio uma história boa na minha cabeça agora. 2 Reis, no capítulo 5. Uma passagem bem conhecida dos irmãos. Uma história bem conhecida também. Que está lá em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 1 em diante, se não me engano. Vamos ler uma história agora, eu vejo que tem tempo. A Bíblia fala assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria, olha que tremendo, a mente dessa jovem. Louvado seja o nome de Deus. Porque ele o restauraria de sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te, lava-te 7 vezes, misericórdia, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chamaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes,
conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou a carne de um menino e ficou purificado. Glória a Deus, que história tremenda. Sabe por que eu fico tão admirado com essa história? Porque tanta gente foi abençoada. Pensa comigo assim, ó. O próprio Naamã foi curado. Glórias a Deus. A menina, com certeza, quando Naamã voltou para lá, a menina ficou encantada. A menina ficou... A glória de Deus tomou conta da vida dela. A esposa de Naamã, que com certeza amava Naamã, vendo o seu marido leproso com a sua pele nova como de um bebê, ficou muito feliz. O profeta edificou a fé dele, porque Deus curou conforme ele falou. O rei viu que existe um profeta de Deus em Israel, que existia profeta. O povo de Israel ficou conhecido através desse Naamã, porque a gente viu no início que Naamã não era qualquer um, era um grande homem no exército. Ou seja, olha quanta gente foi abençoada. Israel foi, o profeta foi, a menina, o próprio Naamã, também foi Eliseu. Olha quanta gente foi abençoada. Imagina eu também que Naamã ficou tão agradecido que pode ter enviado presentes para Israel, acordos de paz com Israel. Olha que coisa tremenda quando nós fazemos o que Deus manda e não fazemos o que nós pensamos que é o certo. Jesus fez tudo aquilo que eu falei, se sacrificou, foi moído, foi rasgado, cortado, humilhado, para que a gente tenha a escolha de fazermos o que Deus manda. Só que como a Bíblia fala que de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, ele vai ceifar, nós temos duas opções, meus irmãos. Nós temos vida e vida eterna na presença de Deus, ou nós temos uma vida... Mas só para os irmãos verem na mente agora uma coisa. Naamã teve sua pele nova como de um bebê. Eu pergunto para os irmãos, Naamã queria isso? Naamã queria ter uma pele sedosa, uma pele macia ao toque. Eu acredito que até Naamã ficou impressionado com o poder de Deus. Mas por que Deus fez isso? A Bíblia nos fala em 1 Coríntios. Vamos lá para o Novo Testamento de volta. Em 1 Coríntios, no capítulo 2. No capítulo 2, no versículo... Vamos ver qual é o versículo. Eu acredito que seja nos primeiros. 1 Coríntios, capítulo 2. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, nos diz assim: Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Que tremendo. Pensa comigo assim. Herodes teve a pior morte de todas. A gente, se não fazemos vontade de Deus, nós vimos lá em Pedro, 1 Pedro no capítulo 5, que Deus ele nos rejeita. Ele fala assim, olha, não quero mais papo contigo. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 1, que Deus nos entrega assim ao mundo. Faz o que tu quiser então, eu vou te resistir, não quero mais papo contigo. A Bíblia nos fala isso. Ou nós não somos soberbos e somos humildes. E nós temos muito mais do que nós podemos pensar, ou imaginar, ou sonhar. Olha que tremendo, imagina. Os sonhos, os nossos sonhos, eu não sei vocês combatentes, nós temos que querem ser militar, outros querem estudar, fazer administração. Olha que tremendo isso. Agora imagina, Deus tem muito mais para quem faz o que Deus espera. É só fazer o que Deus espera que a gente faça. Olha, não tem mistério. Deus só quer que a gente vá lá, ore, leia a Bíblia, jejue, pregue o Evangelho. Só o que Deus espera da gente. Deus não espera que a gente comece agora a fazer milagres, a viver uma vida totalmente sem pecado, não. Porque a Bíblia fala que Deus conhece nossa estrutura e sabe que nós somos de pó. A Bíblia fala que Deus botou espinhos na carne de Paulo, para Paulo também não se achar merecedor de alguma coisa. Ou seja, não é não pecar, e sim se arrepender de seus pecados e evitar combatente. Se
você está vendo lá os colegas jogando futebol ou jogando jogo no celular, evita. Tu tá vendo lá que eles não estão fazendo boa coisa, evita. Não tem porquê ir lá e se envolver. Não tem porquê. Porque Deus espera que a gente só apenas dê graças a Deus. Deus não espera que a gente vá lá com aqueles jovens e converta todos no momento. Não. Deus sabe nossas fraquezas. Deus sabe nossos anseios. Por isso que a Bíblia fala pra gente jogar a ansiedade nele. Ou seja, tá vendo eles jogando lá? Vai orar. Se joga na presença de Deus. Faz que nem Ana. Diz: Deus, eu queria estar jogando. Deus, eu queria estar fazendo isso, aquilo. Não tem problema. Conversar com Deus. Falar o que nós pensamos para Deus não tem nenhum problema. Eu canso de fazer isso. Ter vontade de pecar e falo: Deus, me perdoa, Deus, porque eu sou fraco. Ai, me humilho na presença de Deus. Não tem coisa melhor. Tu sai renovado. É uma glória de Deus isso. Porque é o que Deus espera da gente. Jogar os nossos anseios nele. Ou seja, o que acontecer, combatente? Tá sentindo ansioso, com dor no coração, apertado, querendo pecar? Ora. Não, eu não digo o dobrar o joelho e chegar uma oração assim, ó: Senhor poderoso, glorioso, o Senhor que é o Deus. Não precisa de tanta cerimônia. Só fala assim: ah, meu Deus, pensei em pecar hoje, eu tô sentindo isso, tô me sentindo assado, tô me sentindo, Senhor, como se fosse um miserável. Senhor, tô me sentindo como um pecador, Senhor. É só conversar como tá se sentindo. Aí o irmão vai ver como aquela glória de Deus vai vir, sabe? Não é Deus te rejeitando, dizendo não. Pelo contrário, ele senta no teu lado e fala: eu sei, meu filho, eu sei. Eu sei que é difícil. Eu sei que tu tá passando, mas fala pra mim, eu quero te ouvir. Eu sou teu pai, eu sou teu melhor amigo. Meu irmão combatente. A Bíblia fala lá em Isaías que Jesus Cristo, ele é o conselheiro maravilhoso. Tá se sentindo mal? Pede um conselho pra Deus, pra Jesus. Chega a Jesus. Ah, eu tô passando por uma coisa na minha mente, Jesus me ajuda. E ele responde. Não pensa que, eu vou pedir agora, Deus vai responder só daqui 5 anos. Não. Tem providências de Deus que são no momento que tu precisa. E teve uma vez que eu tava orando. Eu até gosto disso. Eu tava bem fraco na oração. Eu gosto muito de ler a Bíblia. Mas tem vezes que eu não quero ler a Bíblia. É um inimigo, né? Ele não quer que a gente esteja alicerçado no tripé. Aí eu tava orando. Orei uns minutinhos antes de ler a Bíblia. Eu falei: Deus, eu não sei o que eu vou ler hoje. Só vem e me mostra. Eu vou abrir em qualquer lugar, vou largar na mesa e vai abrir onde o Senhor quer que eu leia. Aí eu peguei a Bíblia. Tava fechada. Aí eu peguei, larguei na mesa, ela abriu, eu peguei meu dedo e fiz assim, ó. Aí eu olhei e tava falando: volta a orar. Aí eu voltei a orar. E foi uma glória de Deus, porque a glória de Deus caiu lá na sala de casa. E foi tremendo, foi uma renovação no meu espírito. Mas por que isso? Porque eu apenas me pus na presença dele. Não foi porque eu mereci que Deus falasse comigo. Porque eu tava falando o que eu tava sentindo no coração. Eu tava vazio, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia nem o que ler na Bíblia. Mas eu falei: Deus, só me mostra, Deus, o que é pra mim fazer. E veio na hora. Ou seja, tem coisas de Deus que não são tipo, Deus vai fazer, porque lá em Eclesiastes diz que há tempo pra tudo e meu tempo é daqui 9 anos. Não. Tem coisas que é pra hoje. Então a importância disso, meus irmãos. Então eu pensei que não ia dar conta, mas 50 minutos passou voando. Vamos ter isso em mente. Vamos nos humilhar a Deus para não termos a pior morte de todas. Vamos buscar a presença dele. Vamos terminar com uma oração esse programa. Vamos agradecer a Deus por Deus ter nos dado graça. Senhor meu Deus, eu chego na tua presença, Senhor, para te agradecer pela tua misericórdia conosco, Senhor. Quero te agradecer por mais um programa que se fechou, Senhor, onde nós sentimos a tua presença, Senhor.
Obrigado por nos ensinar o que nós devemos fazer, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós não merecemos, mas nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então chega um programa ao fim e eu quero saudar os irmãos com a paz, a oração e a união. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.